aqui só um minutinho, quando começar... Aí, agora começou a gravação. Impressões sobre a aula do dia. Com vocês, os participantes. Quem gostaria de falar suas impressões, o que achou? Eu, Rosimeire, achei os alunos participativos, interagiram de uma forma... Eles gostam de discutir os assuntos, eles são bem abertos, né? As novas notícias, são bem informados. Sim. Sim. Porque toda hora que é proposta uma pergunta, eles logo vêm com uma resposta e não é assim um acho, né? Eles estão bem atentos ao que está acontecendo. É, verdade. O texto despertou interesse, especialmente quando a Nivalda fez a pergunta: vocês acham que deu resultado? Né? Essa medida deu resultado? Aí ficou um silêncio, né? Eu falei, acho que eles não entenderam a pergunta. Aí, quando a gente acabou, né, interagindo, falando, mas como resultado, se a gente só tem aqui uma proposta, né? Aí, quando a gente foi falando, estamos curiosos para saber, então, despertou neles também uma curiosidade. Tanto que a Isabelle já foi logo na internet, a outra, a Mirella, também, já foram ver e já viram artigos depois deste com os resultados, né, dessa medida. Isso é uma coisa importante. Eu acho que aqui, nesse ponto, a gente começa a entrar no objetivo de uma atividade de ensino por investigação, que é despertar essa curiosidade deles para procurarem a informação de alguma forma, né? Então, aqui a gente já tem um princípio dessa motivação inicial. Com o acesso à internet, às vezes você não sabe diferenciar se aquilo é realmente um conhecimento que o aluno tem, ou se ele foi na internet rapidinho buscar a resposta e só modificou algumas coisas com a palavra. Sim. Isso eu fiquei assim, sabe? Tipo, eu fiquei pensativa, porque eu fiquei pensando, se o aluno sabe a resposta, por que ele já não respondeu essa resposta certa assim que a professora perguntou? Sobre o quê? Se tinha dado certo? Isso. Não, mas eles estavam pensando que ela estava fazendo essa pergunta baseada no texto, entendeu? E nós não queríamos que eles fossem buscar. Não era esse o... Mas teve na parte da reportagem de notícia, que no início todo mundo falou... Sim. O que é assim, eu acho que é notícia. Não, eu acho que é notícia, né? E aí, no final, a resposta surgiu assim, sabe? Tipo... Mas era esse era o objetivo também da aula de português, que trazia essa análise. Porque no início, vocês viram que eles ficaram na dúvida, né? Foi meio a meio. Uns achavam que era notícia, outros achavam que era reportagem. Porque nós mudamos alguns elementos do texto e não foi proposital. Porque tinha, sim, o nome do repórter e tudo mais, mas nós tiramos. Porque a gente queria um texto mais enxuto. Mas não sabíamos que ia chegar até esse ponto, né, Nivaldo? Então, acabou induzindo a uma dúvida, né? Mas é que eles são, assim, vamos dizer, Gabriel, são mais ingênuos, entende? Talvez os alunos da licenciatura ou os alunos do técnico, talvez eles fossem lá e... é uma reportagem porque eu vi aqui que está falando, né? Exato. A Aline não deve estar aqui, deve estar ajudando o pessoal, né? Eu vi que também, quando foi feito piadas, eles participaram bem mais. Quando a Eliane soltou brincadeiras sobre o tema, eles participaram da brincadeira como se fosse... Isso, mas você sabe que eu tenho um clown, né, que é um palhaço. E com o tempo eu fui percebendo assim que o lúdico, ele tem que estar envolvido, né? Hoje a gente tinha combinado que a Nivalda ia conduzir a aula, mas em alguns momentos que eu percebi que ele estava meio travadinho, eu ia lá e, né? Soltava a brincadeira, né? Mas de uma maneira... Inclusive a Nivalda foi ótima. Que momento? Obrigada, Gabriel. Obrigada. Da aula toda, né? Obrigada. Sim. Ela foi muito bem. Eu acho que a gente está aprendendo muito, sabe, com tudo isso.
aprendendo a trabalhar, aprendendo a esperar a resposta deles, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bastante ansiosa, às vezes eu quero falar e não é o meu momento, eu tenho que ficar calado. Só que quando eles ficam muito quietos, eu falo, não, agora eu tenho que tentar trazer de volta. Quando a gente colocou a proposta de trabalho de ensino investigativo, deu para perceber que ficou aquele silêncio, né? Eles pensando, e agora? Porque a gente não ia colocar aquele slide com as possibilidades de trabalho. A gente ia deixar que eles trouxessem para nós. Aquilo ali era apenas para eles mostrarem como é que seria a apresentação final. Mas como eles ficaram meio travados, a gente teve que trazer. Né? Rosinha? Eu também achei a aula, foi muito interessante. Aí quando a Nivalda fez a pergunta, né, como saber se deu resultado ou não? Foi a maneira que não dar a resposta pronta para o aluno, né, e fazer com que ele pense o resultado, ele busque, investigue o resultado, né? E agora todos nós estamos curiosos para saber qual que foi o resultado dessa exatamente. ação, né? E aí, através dessa nossa interação, a nossa investigação, ela vai acontecer em diversos momentos. Então, a gente pode perceber isso, por exemplo. O ensino por investigação vai acontecer aqui em português, quando eles forem escrever esse artigo. O ensino por investigação vai acontecer depois com a Aline, que ela vai fazer uma atividade que eu não vou falar nem dar spoiler, Gabriel, que é surprise. Mas que também tem relação tanto com a matemática quanto com o assunto. E depois a Rosimeire e tal. E a gente está tentando, eu não sei se você conseguiu perceber que a gente tinha um enfoque numa área, mas a gente tentou ser interdisciplinar, dava para perceber isso ou não? Deu para perceber muito. Não ficou muito forçado, assim? Não sei, talvez. No final ficou um pouco maçante. Sim, né? Mas no início estava perfeito. Vocês conduziram ótimo. Certo. É porque eu acho que, na verdade, as questões, elas começaram a se repetir, né? Exato. O que você come, o que você não come, não sei o quê, né? Sendo que eles já tinham falado anteriormente, né? Eles já tinham se posicionado em relação a isso, né? Então, ficou repetitivo por conta disso. Então, a gente tem que, talvez, começar a sentir, ter esses insights durante a aula e falar, não vou colocar essa questão porque já foi respondida. E pular, né? Sim. Fazer uma dinâmica diferente. Sim. Claro que na sala de aula a gente faria isso com muita facilidade, mas aqui a gente ainda fica um pouco... A gente fica um pouco preso aos slides, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente conseguiu fechar, né, a proposta, que a gente achou que talvez não fosse dar tempo, mas que deu. Agora vamos ver o que eles conseguem pensar de proposta, porque na verdade a gente queria lançar essa ideia da investigação na aula de hoje, né, que foi a aula que abriu para o projeto mesmo, Você Tem Fome do Quê? Nessa aula que a gente chegou no ponto central, e já com uma aula de português falando as diferenças entre um artigo e uma notícia. Então, já veio um pouco de conteúdo disciplinar, né? E aí, uma proposta abrangendo tudo que a gente vai propor, uma proposta abrangendo tudo que a gente gostaria que eles fizessem. Então, assim, a gente já meio que deu um spoiler do que serão as próximas aulas. Então, pode ser que apareçam algumas daquelas ideias, como trabalho, atividade, tarefa, nas próximas aulas, que é o que eles vão fazer para nós. Né? E na realidade, né, Couto, nós precisaríamos também dar tempo a eles para pesquisa, né, para realmente se inteirarem, né, da própria pergunta norteadora. Eles precisariam ter contato com essa pergunta norteadora, para que eles realmente possam pensar em ações relacionadas ao tema. Então, a gente não poderia colocar essa proposta lá na frente, né? Muito no final, porque senão eles iam ter pouco tempo, né? Exato. Então, a gente queria falar a partir de agora. Então, é isso. Que você tem alguma colocação para fazer, alguma coisa que você tiver assim, eu achei que poderia ter feito assim, assado, ou essa parte foi mais, poderia repetir mais
parte, ou aquela, sei lá. E a gente está aqui também para ser avaliado, vamos dizer assim, e para aprender e melhorar cada vez mais, né? A única coisa que eu percebia, tipo, não a única coisa, mas o que mais me chamou a atenção foi que a participação dos alunos é sempre os mesmos. Sim. O Joel, tipo, eu tava vendo, tinha 25 pessoas na sala. Tirando os 5, né, nós 5, sobrava 20. E era praticamente metade, uns 10 alunos que participavam. Muitos ali, eu nem ouvi a voz até agora. Mas eles não vão falar. A gente não espera. A gente não espera. E nem tem, assim, essa expectativa. Hoje, a nossa expectativa é que eles entrem na aula. Entende? Porque desses 20 que você falou que estavam aqui, a gente tem mais... Quantos alunos tem nessa escola que são do médio? Deve ter uns 500. Então, pensa, 20... por volta disso. 20 para 500, quantos por cento estão aqui? E quantos não se interessaram? Então, a gente tem que fazer de tudo, porque também a internet deles estava caindo. Vários estavam mandando mensagem, né? Hoje está muito ruim mesmo. Teve um acidente em Mauá, eu acho que afetou um pouco. Ah, é? Uhum. Caiu poste, enfim, deve ter acontecido algo Então, naquela região. O nosso maior desafio agora, Gabriel, é tentar fazer com que esses permaneçam, né? Exato. Claro que não dá para a gente fazer sempre uma brincadeira, né? Eu, por mim, faria, mas trazer uma atividade lúdica e tal, mas a gente tem que também falar sério algumas vezes e transformar o senso comum num senso crítico, um pensamento do dia a dia num pensamento organizado, né? Que eles consigam ver essa diferença. Aqui não é só um projeto em que você veio e vai se divertir, não. Você veio e também vai aprender coisas importantes e sérias que você pode levar para sua vida, né? Sim. Bom, minhas anotações foram essas, mais ou menos. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos encerrar e vamos partir. Agora, uma coisa que eu senti falta também são as cutucadas da Rose. Hoje ela estava quietinha, né? Hoje ela estava bem quietinha mesmo. As cutucadas com os alunos ou com você? Com os alunos? Comigo eu quero... Tô com medo do tamanco. Daqui a pouco ela vai te jogar o tamanco, hein? A chinela, né? Chinela. Cadê a chinela, Rosimê? Para dar uma bordoadinha nele. Ele tá com saudade da bordoada. Acho que ele tá com saudade da sua voz. 2021, lá em dezembro de 2021, quando retornar às aulas, você vai lá. Mas na minha escola, que a escola é só minha. Vou participar do café. Isso. Ai, ótimo. Sala, a bagunça que eu faço. Ó, o Joel caiu a internet, perdeu parte da aula. A Isabelle tinha perdido, depois entrou depois. Perguntaram, Aqui, sentiram falta do Joel, porque diz que os comentários dele são bons. A Érica disse que está até agora dando risada por causa disso. O Joel disse verdade. E o meu Asperger é que ele tem síndrome de Asperger, né? Obrigado. Vocês também têm um pensamento bom, ele falou para eles. Aí a Isabel disse, é que você consegue ser engraçado sem se esforçar. Ai, gente, são muito engraçados. Hoje tinham poucos alunos. A gente precisa continuar divulgando nos grupos. Assim, na verdade, como o processo já está andando, é difícil quem não estava começar agora e, né? E interagir. Oi? Eu acho que hoje a questão da prova também está deixando o pessoal muito ansioso. O sistema por falar primeiro a nossa ProAline aqui, que já está fora. E também aqui, quando foi umas 9 horas, a energia caiu. Deve ser isso que a Anivalda comentou. E assim, tem pessoas comentando, agora voltando à prova, que o acesso está muito difícil. Quer dizer, eles colocam uma prova para mais de 20, não sei quantos
milhões de alunos para acessar tudo ao mesmo tempo. Sim, com um espaço muito curto, né? O espaço, o tempo é muito pequeno. Eles estão aqui com a cabeça em outro lugar, né? Sim, sim. Eles, a aula de hoje, ela realmente foi na questão das crianças. Olha, crianças, gente, desculpa, porque são minhas crianças mesmo. Dos alunos entrarem, eu acho que a prova em si, ela dificultou um pouquinho o acesso. E a questão da ansiedade, né, de que realmente eles precisam fazer, enfim, né, existe uma pressão bastante grande, né, em relação a isso. Agora a gente vai ficar o resto da tarde ajudando os bebês a entrarem para fazer a prova. Exatamente. Bom, meninas, então a aula de quinta é a Aline. Será que ela vai conseguir fazer essa aula? A gente poderia trocar o dia. Vamos ver com ela depois, né? Sim, sim. Porque como ela está trabalhando nessa questão da prova, a Nivalda também, talvez tenha que ser você, Rosemary. Meninas? Ou posso ser eu também. Vou lá para a escola ajudar o Darcy. Ah, não quer. Olha lá, fugindo. Tá vendo aí, Gabriel? Você sentiu falta dela, ela tá aí, ó. Tá vendo? Com graça. Deboche. Fala, Aline. Eu na aula sumindo. Meninas, eu até esqueci de falar que você estava aqui, né? Olha aí. Sumindo. Fala, Aline. eu peguei o finalzinho. Eu acho que a gente consegue ir na quinta, sim, porque a gente, na verdade, tá com estabilidade o SED, né? O que já era previsto que isso acontecesse mesmo. Então, na verdade, eu acho que na quinta-feira tá tranquilo, porque não vai ter muito o que fazer. Se estiver instável ou não, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Mas hoje você estava fazendo o quê? Hoje resetando senha, porque tem aluno que não tem acesso ainda. Então, assim, você tem que entrar no SED, resetar a senha do aluno e mandar para ele, mandar para o aluno a senha já, né, colocar a data de nascimento dele, que é mais fácil, que aí ele pode trocar novamente. Então, eu estou resetando, eu estou dando, assim, sabe quando você dá tudo na mão? Suporte técnico, né? Suporte técnico mastigado. Eu já dou o login sem falar acesse e troca a senha. É isso que eu estou fazendo com eles para ver se eles acessam a prova. Então, alguns alunos entraram em contato, tem os do sexto ano também que estão com dificuldade, e aí eu estou auxiliando. Tem mãe mandando mensagem também para ajudar os do sexto ano. Por isso que eu fiquei um pouco mais ausente hoje. Ah, tá. Mas você acha que quinta-feira você consegue fazer aula ou você prefere que a gente troque a ordem? Eu acho que dá sim, porque na quinta eles já estarão fazendo a prova. Então, se for, o problema é instabilidade da sede. Aí eu não tenho o que fazer. Sim. E quanto à senha, eu deixei claro que eu ia auxiliar até hoje. Quem conseguiu acesso é hoje, quem não conseguiu depois entra em contato com a escola. Eu falei, eu não vou pegar para a semana toda, tanto é que eu me organizei. Eu fiz o meu cronograma para ajudá-los com as senhas até hoje. Amanhã inicio a prova, então amanhã e quinta é a prova, né? Se surgir alguma dúvida quanto à questão, eu respondo depois da aula, não vou responder durante a aula, mas eu vou deixar para ser feita amanhã e quinta. E até vou abrir até o dia 23 por conta do... deixar que eles façam, né? Nem vou colocar a data, porque se está instável, a gente tem que abrir o leque até o dia 23 mesmo, não vai ter como pressionar os alunos. Ok. Então tá, então você manda mais ou menos o que você vai trabalhar para a gente ver as nossas disciplinas, as habilidades e o que a gente coloca, tá bom? Ok. Da aula de quinta. O formulário, o que vocês acharam? Acho que manda para eles, acrescenta? Eu acho que falta colocar mais doces, chocolates, destrinchar um pouco mais, tá muito pouco. Ou deixaria livre e aberto, ou dar sugestões. Então, assim, porque tem coisas que você não vai encontrar ali. Bolo de pote, bolo de não sei o quê. Não, mas se eu coloco... Porque, assim, se eu coloco doces, eu já estou colocando tudo que é açúcar, chocolate, sorvete. Então, porque, na verdade, assim... Na sua definição, que nem você colocou massas... Como é que é? Teve uma que você descreveu, isso, e na outra não. Isso. A outra está com falta de energia.
Eu acho que, por exemplo, tinha doces, mas não tinha chocolate. Doce de banana é doce, mas não é chocolate. Paçoquinha é doce, mas não é chocolate. Eu não chamo chocolate de doce. Mais ou menos isso, entendeu? Então, mas você imagina que para uma pesquisa, se eu vou compor a pesquisa, eu vou montar os dados, eu vou agrupar por segmento. Sim, é que aqui, ó, você colocou assim. Na matemática, a gente agrupa. Porque Então. se eu coloquei assim, carboidrato, por que eu coloquei carboidrato? Ele identifica quais são os carboidratos, por isso que eu coloquei de uma forma mais... Mas eu poderia ter colocado arroz, feijão, mas aí fica extensa demais e acaba não indo para onde eu quero, entendeu? Tá, então aqui nos doces, você abre o mesmo parênteses, coloca chocolate, sorvete, bolo, etc. Pode ser? Isso, eu acho que é só essa questão que eu achei que faltou. O que mais? Deixa eu ver aqui embaixo. Algum alimento passou a fazer parte... É que eles já responderam, né? Mudança de hábito, é que essa não é uma questão que você quer, mas, por exemplo, muitos deles falaram que começaram a fazer dieta, depois que perceberam que estavam gordinhos. Então, por exemplo, saiu do Eduardo chocolate, doce e tal. O que você sente falta nesse período, eles já colocaram. Você vai usar essa questão aqui para a pesquisa também, a última? Na verdade, a ideia inicial era apenas eles entenderem o funcionamento dessa pesquisa. Como que eu elaboro essa pesquisa? Porque assim, nós vamos fechar nós 4 depois, certo? É um produto final depois que vai caber uma entrevista, uma pesquisa com familiares, algo do tipo. Mas eles precisam de um ponto de partida. Primeiros anos, segundos e terceiros nem sempre sabem como ele vai desenvolver essa pesquisa. Então, a minha ideia era eles terem esse contato. Como que foi feita, né, a partir do que eles falaram, eles me deram aí, eles falaram que eles estão consumindo. Ok. Como que eu monto uma tabela? Como que eu monto uma tabela de frequência? Então, essa última questão aqui, você vai usar para fazer a pesquisa também, a frequência e tal? Eu pensei em colocar pelo menos o gráfico para discutir, né, os diferentes meios os gráficos, para depois a gente partir. Porque, na verdade, assim, como a gente tinha dito, a gente pode até colocar todas as áreas, mas é muito específica. Essa parte é muito específica da matemática, não tem como fugir. Não, nem é isso que eu estou falando, eu só estou dizendo assim, que nem você vai pegar os resultados desse questionário, depois você manda para o Gabriel se ele quiser saber do que a gente está falando aqui, viajando na maionese, tá bom? Sim. Eu tô aqui. Tô aqui pensando o que essas doidas estão falando, né? Então, assim, você vai usar os dados que você vai coletar para ensinar para eles como eles fazem uma pesquisa, é isso? Mandei aí no seu WhatsApp. Você vai usar os resultados para explicar para eles como é que eles fazem isso, não é isso? Isso, a partir do que eles me falarem, eles vão aprender a fazer a pesquisa, que aí já cai no que a gente precisa para o produto final aí, que a gente vai definir. Certo. Então, aí você vai pedir para eles também em grupo, trio, dupla, não sei o quê, fazerem uma investigação nesse sentido. Isso. E aí é o que eles vão entregar para você de proposta, né? Isso. Ok, perfeito. Aline, se eu entendi direito, são dados estatísticos, você vai trabalhar com estatística com eles, né? Então, através das perguntas, para você poder dar continuidade, é isso? Isso, porque eu preciso, se eu falar para eles simplesmente, vocês perceberam a dificuldade na área da matemática, eu acho que ficou muito nítido que na área da matemática eles não conseguem verificar, pensar nos dados, como são colocados esses dados. Então, ficou muito claro que existe essa dificuldade. Então, vai ser necessário, é extremamente necessário fazer essa abordagem de como é feita essa pesquisa. Né? Eu obtive os dados, como que eu organizo? Se eu organizei, como que eu obtenho as porcentagens?
se eu tenho as porcentagens, como que eu lanço no gráfico? Então, eles precisam ter essa visão, porque senão o nosso trabalho cai por água abaixo. Não vai adiantar de nada, né? Sim. Então, eu pensei nisso, pegar essas pesquisas, mostrar para eles o que eles responderam, né? Esse grupo, que esse grupo respondeu, e passo a passo mostrar para eles o que eles estão... como que nós vamos chegar lá no gráfico final, né? Porque assim, eles podem me falar, é muito fácil, eu jogo no Google Forms me dá o gráfico. Ok, isso é ótimo. Mas você sabe como produzir isso? Então, essa é a questão. Então, o primeiro ano, construir gráfico, eles sabem. Eu já ensinei. Eu não sei matemática, assim. Agora, calcular para depois montar o gráfico no lápis mesmo, eu não sei se eles sabem, entendeu? Sim, então, mas o gráfico que nós sempre trabalhamos, no caso da estatística, geralmente os gráficos são gráficos de setores. O gráfico de setor, ele, na maioria das vezes, né, que são apresentados, eu preciso ter uma noção também de ângulo, né, de proporção da porcentagem pelo ângulo. Então, assim, não vou aprofundar nisso. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Então, mas eles precisam ter essa clareza das diferentes formas de apresentação. O gráfico de setor que você fala é o de pizza. Isso. Que para quem não tem compasso e transferidor é mais difícil de montar. Sim. Mas se você usar dados que sejam 50%, divido no meio, 50%. Porque você vai entrar na proporção, como fala? Aquele negócio de, ai meu Deus, fugiu. Proporcionalidade. A proporcionalidade que é o coeficiente, a divisão lá, né? A divisão de um número inteiro e tal. Se você fizer assim, talvez você consiga, tipo, relógio, meia hora, um quarto, 15 minutos. Talvez eles consigam entender. Mas eu já vou te dizer de antemão. O primeiro, você vai ter que usar uma linguagem muito assim. Não é que você vai não usar os termos, mas é desenhar praticamente. Sim. Eles são bem fracos. Tem que ser visual. Né? Eles foram meus alunos e a maioria deles tinha que ser muito visual. Né? Você tem que ir no passo a passo. Mas eu quero resumir muito. Deixar o mais claro e objetivo possível. Certo. Porque até a ideia não é... Não quero ficar maçante, chato. Até o terceiro ano, eles têm dificuldade para construir esse tipo de gráfico. Quando eu coloquei já em outras avaliações, eles pegam assim, a bolinha tá aqui, né? A circunferência, o gráfico deles é aqui no canto, assim, ó. Sabe? Aqui, assim, fora do eixo do central. Sim. Sendo que é tão simples e eu distribuo a régua e tal. Então, assim, é uma coisa que eles têm muita dificuldade. Agora, na estatística, o gráfico, ele é muito importante, esse gráfico de setores? Sim, porque toda a pesquisa ela não vai ser dada apenas por porcentagem. Você pode pegar os dados revistas, ele aparece em gráficos, ou no gráfico de setores, ou no de barras. O de barras é mais simples deles entenderem, mas eles já sabem. Ah, tá. Eu ia te propor isso. Eu ia falar exatamente isso para você, porque eu trabalhava com os meus pequenininhos, eu trabalhava gráfico de barra e de coluna, e eles conseguiam entender. Nós fazíamos a pesquisa, eu fazia, né, no caso, a pesquisa com os pequenininhos dentro da sala de aula, ia mostrando para eles exatamente a pesquisa em si. Fazia a pesquisa e depois eu montava junto com eles o gráfico. Às vezes utilizávamos o gráfico de coluna, às vezes utilizávamos o gráfico de barras. E então, assim, visualmente é mais fácil de entender. Sim, ele é mais fácil. Ele é muito mais simples. O que assim, causa um pouquinho, o que é um pouquinho pior, é porque assim, o de setores, quando você tem, por exemplo, 63,3%, para colocar no gráfico realmente é difícil. Só que talvez o aluno visualize melhor essa divisão do espaço. Porque, como eu falei, eu não estou falando de 100%, 100 pessoas. Não, eu isso eu entendi. Da quantidade de pessoas. Então, talvez para eles facilitem quando ele olha, tá, aqui eu tenho
a minha circunferência toda, eu tenho aqui 200 pessoas, vamos supor que eu tenho 200 pessoas. Eu tenho todo. No gráfico, eles talvez não compreendam tudo isso. Eu tenho, não sei se eles conseguiriam pegar essas partes menores, entendeu? É que no Mas gráfico, dá para fazer. você teria que usar um papel milimetrado, né? Tem que pensar se você... Dá para fazer, tem recurso, tem o GeoGebra, tem vários aplicativos que dá para usar. Tranquilo, se for para fazer no GeoGebra, tem a malha milimetrada, dá para fazer o gráfico bonitinho. Então, eu acho que seria legal você usar esse recurso e ter, talvez, a próxima aula mais uma, né? Você não acha? Porque, assim, nessa aula você vai explicar os dados, como é que eles foram coletados, os valores, e aí você talvez não apresentasse os gráficos lá do Google Forms. Talvez você devesse só usar os dados para mostrar como eles vão construir. Porque se você mostrar os gráficos do Google Forms, a não ser que você use os dados e faça no GeoGebra. Porque aí eu acho que fica melhor para eles entenderem qual é a ferramenta que eles vão usar. Senão eles vão querer fazer realmente onde você vai estar mostrando. E outra coisa, você pode... Se eles forem entregar, eles precisam me entregar a tabela de frequência. Eles vão ser obrigatoriamente obrigados a fazerem a tabela. Porque senão não tem validade. Para a matemática, não tem validade se você não tem a tabela de frequência. Sim, não, o que eu estou querendo dizer é assim, para você usar a ferramenta na aula, que você vai pedir para eles. Sim. Porque senão vai ficar muito confuso e eles podem falar, vou fazer aqui um questionário para minha família no Google Forms, entendeu? E aí eles dão um jeito e mandam. Se você quer realmente uma pesquisa em que eles façam a tabela, monte os dados e a frequência, eu acho que talvez você tenha que explicar nesse básico, porque senão você vai falar assim, olha, eu fiz assim, mas eu quero que vocês façam no básico. Quero que vocês montem a tabela. Eles não vão entender, né? E talvez deixar uma carta na manga, por exemplo. Você explica o gráfico, como é que chama lá? Gráfico de setores. Porque eu chamo de pizza, tá? Eu falo pizza e coluna. E já pedi várias vezes, é o que eles mais têm dificuldade. E você usar o gráfico de pizza, explicar como usa o gráfico de pizza, explicar como usa o gráfico de barras. E fazer como a Nivalda, deixa em opção. Sim. Não seria uma boa? Sim. Porque aí quem ficou muito angustiado, eu não consegui entender esse gráfico de pizza, essa aula de matemática acabou com a minha vida nesse projeto, eu não vou entrar nunca mais, traumatizei. Entendeu? Pelo menos o de barra é uma coisa que ele vai se sentir mais confortável, porque já fez milhares de vezes. Né? Então parte somente para o de barras, então deixa somente o de barras, que é o mais simples. Não. Eu acho que você tem que dar opções. Porque um dia ele vai fazer o Enem e vai estar lá um gráfico de pizza, e aí? Exatamente, na verdade, ele vai deparar com esse gráfico. É que, na verdade, assim, existe uma infinidade. Se a gente pegar qualquer reportagem, a gente tem a opção dos setores, tem a opção da barra, tem o histograma, tem uma infinidade. O que aparece aqui, né, porque eu estou igual aos alunos também, né? O que aparece aqui? Gráficos de estatística eu coloquei. O único que está fora do que você está falando é esse aqui dos pontinhos, que eu esqueci o nome. É o histograma. Esse esquece esse, tá? Mas o que aparece mais é o de pizza, é o que aparece coluna. Ó, eu sei que mas eles não conseguem entender esse, Aline. Eu acho que você vai ter que trabalhar com esses dois tipos, talvez. Por que eu acho que não deve deixar só o de barra? Porque ele tem que ter essa visão. Se o primeiro ano não quer usar o de pizza, porque é difícil, usa o outro, mas o terceiro, eles precisam saber. Né? Eu acho que vai ser bacana se você deixar essa opção. E como é que você vai fazer isso na aula? Porque você tem que escrever nessa aula. Sim. Eu estou pensando em montar o meu estúdio. Estou brincando. Estou pensando em colocar o celular, né? Porque como o meu computador, ele não está compartilhando, ele, na verdade, não está nem entrando no Teams. Eu não sei o que acontece, que ele não entra no Teams. Então, eu estou pensando em colocar o meu celular gravando
né, aproximar ao máximo a tela e mostrar a tela do PowerPoint, que aí eu consigo escrever e consigo entrar no GeoGebra também. É tipo filmar a minha tela. Mas você ia deixar gravada essa aula? Como assim? Não, eu ia na hora da aula, a gente aqui eu consigo fazer isso, entendeu? Meio que deixar assim, ó, quer ver? Eu entro filmar o computador. Isso, porque é a única forma que eu tenho aqui. Porque para fazer pelo celular, e aí o aluno vai precisar clicar, né, E você não consegue compartilhar a sua tela do GeoGebra aqui? Ele pode travar, porque ele é pesado. Pelo menos o GeoGebra que eu tenho, ele é pesado. E talvez venham outras informações que eu posso colocar no PowerPoint, entendeu? Já fazendo os links. Então, eu posso fazer É que assim, deixa eu ver, mostra alguma imagem pra gente, acho que... Eu ia ver se dava para enxergar direitinho. Mas eu acho que você tem que tentar. Em última opção, se você achar assim, essa aula... Tá. Ok, dá para ver. Tem algum outro com o GeoGebra, não, né? Não, dá para ver sim. Você consegue colocar no tripé? Você já está montando a sua aula, então. Aula 4, lúdica. Eu vi como é que fala? Quebra-cabeça lá. Ô, Aline. Dá para ver, sim. Dá sim. É você na foto. Linda, por sinal. Não dá para compartilhar o PowerPoint no celular? Dá. E aí, em vez dela usar pelo computador, ter que filmar a tela, ela só compartilha a tela do celular no Teams com PowerPoint. É que eu acho que ela não consegue manipular o computador se ela fizer isso no celular. Porque ela quer usar o computador para mostrar o GeoGebra, digitar os dados lá, fazer alguma coisa, interação, enquanto está filmando no celular. Isso aí... o GeoGebra é isso para construir gráfico? Que decepção fiquei agora, tá? Eu achei que era um negócio assim, uau! Não que não seja, entendeu? Mas é bem simples, né? Ai, não me vem com esses pontinhos aí, Aline. Eu nem me atrevo. Qualquer coisa, eu posso transmitir a minha tela. Eu entro no GeoGebra e sigo o comando dela. Também. Tá ouvindo, Aline? Ela não tá ouvindo, tá com o microfone desligado. Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva, sobrinha do Dom Pedro II, porque tem esse nome desse tamanho. Estou ouvindo. Então, amiga. Então é legal. Isso aí é para fazer esse tipo de gráfico. Aí tem de barra, tem não sei o quê. Dá para fazer, dá para montar aqui, deixar meio caminho andado, dá para a gente ver o que faz. Eu vou ver se eu acho algum outro simulador de gráfico, alguma coisa do tipo. Porque se você for fazer também, é uma outra sugestão, tá? Se você o quiser... Excel, que é mais fácil também. Se você quiser, eu não sei, é que aí você tem que se locomover, tá bom? Vir até a escola, a gente usar uma sala de aula, eu posso colocar para gravar e ajudar você lá. Ou você fica lá transmitindo direto, entendeu? Que a gente tem esse recurso do giz e a lousa. Mas aí eu não sei. Eles já usaram o GeoGebra? Eles têm familiaridade com esse aplicativo? Não, porque os meus alunos que tiveram contato, né, foram os alunos os alunos que eu fiquei mais tempo. Como esses alunos do terceiro e segundo, né, os segundos anos, por serem novos, não tiveram contato, né, porque não havia necessidade, a gente não via necessidade no momento, e os terceiros foi o primeiro contato esse ano, então eu não tenho nem, né, não pude nem avaliá-los. E o primeiro, então? Conhece. A minha preocupação maior Primeiro não tiveram contato. Nós fizemos muitas atividades, vamos dizer, lúdicas. Não sei se posso dizer lúdica. A gente fez
estações de aprendizagem, né? Eu e a Alcione, nós fizemos alguns jogos no pátio da escola, então eles não tiveram contato com tecnologia. Ah, tá. Não, porque eu estou imaginando o Excel, eles conseguem usar de boa, tá? Isso eu te garanto. Então, eu pensei em usar o Excel, que aí eles conseguem fazer, tanto colocar os dados coletados, Isso. quanto fazer o gráfico, que já sai pronto. Eu posso sugerir, então, que você... O Excel, não sei, né? Porque o Excel. gráfico de biologia que eu fiz com eles, eu usei o Excel, foi super tranquilo. Então, eles já têm uma base. Só que eu só tenho biologia o primeiro A. Sim. E aqui tem pouquíssimos do primeiro A. Se a professora de biologia das outras turmas pediu esse gráfico, eles já sabem. Mas o Excel é simples de explicar. Sim. Né? Eu acho que você deveria usar a sua tela do Excel, e aí você projetar a tela do seu computador do Excel, fica mais fácil. Compartilhar aqui. Do que... Eu achei esse trâmite aí de gravar a tela muito complexo e complicado para você usar as duas ferramentas ao mesmo tempo. Pode te dar um pouco mais de trabalho, e é uma coisa que você vai explicar. O segundo e o terceiro pode ser revisão, o primeiro é a primeira vez. Pode ser que seja a primeira vez que eles vão ver isso. Sim, eu acredito que seja a primeira vez. Então é uma matéria nova para eles, mesmo que já esteja na habilidade que ele deveria ter desenvolvido lá no fundamental, né? Como você falou. Sim. Que a matéria já era para ter sido estudada. Então nem adianta falar assim, como vocês já viram na série tal. Não vimos, Então é matéria nova para eles. E aí você tem que ser talvez o mais simples possível, eu acho. Sim. Né? A internet do seu computador, ela é boa? Funciona legal para compartilhar? Não. O Teams não entra no meu computador, ele cai a conexão. Ah, tá. Ele até entra, na hora que entra, ele não ingressa em sala nenhuma. Ah, tá. Ele cai, você pode tentar, ele vai mandar você tentar várias vezes e não entra na sala de reunião. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para você dar essa aula? Só pelo celular. Só pelo celular ou pelo navegador da Google, que eu posso tentar também. Eu vou fazer alguns testes antes. Em último caso, Aline, se você faz um teste, tá? Eu acho que a gente poderia até fazer isso antes da aula, na manhã, à tarde, à noite, sei lá que hora, né? Madrugada, que é o que a gente tem trabalhado aí nesses horários alternativos. Se não der certo de jeito nenhum, você traz o computador ou vem aqui na escola, a gente usa a internet daqui, amiga. Sim. E aqui eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu posso até deixar você usar o meu notebook, entendeu? Sim. E a gente fica aí num espaço bacana. Porque vai ser uma mão de obra para você. No celular não dá para mexer, só dá para compartilhar a tela. O PowerPoint, não sei o quê, mas para você mexer no Excel não dá. Né? Eu vou ver aqui. Eu vou ver o que eu faço. Tá. Então tá bom. Porque eu até posso compartilhar, mas eu acho que você vai querer mexer, escrever, puxar, né? Igual você fez aí esse gráfico. Você vai querer fazer o negócio acontecer. E eu acho que você tem que fazer isso também. Porque é a sua aula, né? Sim. Então tá, se você precisar de qualquer coisa, aí você fala, então, tá? Beleza. Para vir aqui na escola, para pegar o note, ou para, sei lá. Beleza. Tá bom? Mas essa sua engenhoca aí, seu estúdio, esse seu estúdio aí, ele vai te dar uma mão de obra, porque tanto pode cair a internet do celular, quanto pode cair a internet do computador, porque o GeoGebra é online, não é? Não. É só um aplicativo? No computador mesmo. Ele é um software. Ele é um software? Ele está no computador mesmo, Ele está no computador. Tá. Na verdade, eu uso para montar os meus gráficos das atividades. Aulas. Então, já utilizo. Se você usar o Excel, é mais online, familiar para eles. Então, mas tem o online também. Dá para usar tanto... Tenho no celular também, então se eu for fazer no celular também dá, porque eu tenho o GeoGebra no celular. Na verdade, tem um monte de aplicativo aí, né? Tem
Tem um de gravar a tela, tem de GeoGebra, eu tenho lousa no celular também, que às vezes eu mando para aluno alguma coisa e mando na lousa digital. Uhum. Tem algumas situações, alguns aplicativos. Tá. Então, você vê o que for... Eu acho que a gente nem vai ter muito o que falar nessa aula, porque a gente vai auxiliar essa construção de gráficos, né? Eu acho que vai ser mais ou menos isso, tentar ajudá-los, né? A entender melhor, sei lá. Acho que pensar em perguntas eu acho que a gente precisa pensar em perguntas que vai fazer instigar. Então, para onde ele vai nesse caminho, né? Na língua portuguesa, tá, mas língua portuguesa com isso, para que eu preciso? Então, instigar para esse caminho, né? Na química também. Sim, então, hoje a aula de português terminou com a questão da pesquisa, que agora eles vão fazer esse artigo, que é uma parte do ensino por investigação em português. Né? Eles vão trabalhar com o problema, eles vão ter que resolver esse problema. A sua aula agora, como na matemática eles falam ensino exploratório, é o que você vai fazer com eles. Então, você vai propor uma investigação. O que você vai fazer na aula de quinta é mostrar como eles usam essas ferramentas e calculam os dados estatísticos. Pronto. Não precisa dar uma aula da teoria toda. Eles só precisam dessa ferramenta para depois responder a questão deles, que é o quê? Saber como é que a família e os amigos em volta estão se alimentando nesse período. Seria isso? Isso. Então, pensa como é que você explicaria para a Júlia, sua filha, que eu acho que é a maneira mais didática que você pode fazer. Isso. Sim. E aí, se ela conseguir entender no meio que você achar mais fácil, dê essa aula. Porque ela é muito inteligente e vai... Mãe, eu não estou entendendo, o que é isso? Como é que clica? Porque ela já está espertinha com as mídias agora que teve aula online, né? Ah, sim. Ela faz documento para mandar a matéria dela de lição para a professora. Então, ela manda todo um PDF, manda cópia do caderno, ela te tira foto, organiza os dados, né, cabeçalho, tudo bonitinho no documento. Ela digita só o que a professora pede, né, que a professora dá a rotina. Então, vamos escrever a rotina e o cabeçalho. Então, como a professora quer. Então, ela digita isso. No caderno dela, ela escreve, ela faz por escrito, a forma que é ensinada na escola. Aí ela tira a foto, aí logo em seguida ela coloca as atividades que foram solicitadas. Então, tira a foto das atividades do EMAI ou do Ler e Escrever, tira a foto de página por página, todas identificadas por data. Aí ela montou o documento, ela transforma em PDF e encaminha para a professora. Porque a mãe que ensina essa loucura toda para criança. Que linda, não, excelente. Olha, em último caso, uma outra sugestão para você, monta 2 colunas de livros aqui assim, ó, na sua mesa, sei lá o quê, coloca uma travessa daquelas de vidro, Marinex, sabe? Em cima assim, um plástico transparente, alguma coisa, coloca a câmera do seu celular para filmar e usa a caneta e o lápis aqui embaixo, ó. A aula fica super bacana. Enquanto você está filmando a sua aula aqui, enquanto ela está sendo projetada, e você vai falando com eles, escrevendo. É a última opção. Então, assim... Amiga, eu tenho... Ai, como que é o nome? Eu tenho tripé, qualquer coisa eu coloco no tripé e tenho a lousa aqui em casa. E no celular a câmera ela não vira, né? Porque ela não faz espelhamento. No celular é direto, né? Dá para escrever normal. No computador não dá. O espelhamento parece que é ruim. Ah, tá. Né? Pegar da webcam é ruim. Agora do celular dá para fazer. Mas no último caso, lógico. Então, precisando da gente, você fala, porque esta é uma aula que ela é extremamente importante. Todas são, tá? Nenhuma é menos ou mais. Mas como essa vai ser uma aula diferente de português, você falar o que é um artigo, o que é uma notícia, uma reportagem, é mais falado, você ouve e interpreta, né? Exatamente. E você usa o que você já leu, e você está vendo ali também. A matemática não, ela exige uma competência que é o procedimental, é você saber fazer.
ele tem que saber fazer, né? Ele não é só o raciocínio, lembrar, pensar, tal. Então, essa é uma aula que exige que ele movimente, como é que fala? Mobilize mais habilidades do raciocínio, da escrita, da técnica, do que as demais. Então, se você precisar de ajuda, se você... Tá bom? Ok. Faça aí os seus testes, qualquer coisa, dá um hello para nós. Tá Isso bom? mesmo. E se desesperar, o primeiro ano não está conseguindo, a gente dá um help. Manda os dados para mim, qualquer coisa também, eu vou aqui no Excel e vamos lá, gente. Aí você vai falando, agora, aí eu vou fazendo para você. Também tem essa opção, tá? Ok. Você vai dando o comando e eu vou fazendo. Com delay, claro, né? Sim. Então tá bom, gente. Vamos almoçar. O estômago já tá roncando. Gabriel? Alguma coisa? A Rosa até já foi. A Rose caiu. Faltou energia na casa dela. Ela foi embora. Fala pra ela que você ficou com saudade dela. Então, amores, beijo. Beijo. Mandou um coraçãozinho pra Rose. Ai, que graça. Tchau, gente. Tchau, gente. Ô, Gabriel, essa semana